Oi pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para todos. A mensagem de hoje é sobre as formas de Deus falar, as várias maneiras que Deus tem para falar com o homem. E a palavra do Senhor no livro de Jó 33 fala assim: Por que razão contendes com ele, dizendo que ele não responde às palavras dos homens? Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. A Bíblia fala que ele o fala com Jó, que o homem costuma contender com o Senhor quando ele não compreende o que Deus está falando. E o Senhor ele tem várias formas de comunicar a sua vontade, várias formas de nos responder. Mas nós precisamos parar e observar se Deus já nos revelou a sua vontade, se Deus já respondeu às nossas petições, porque muitas vezes nós estamos contendendo com o Senhor, nós estamos achando que o Senhor está insensível àquilo que nós estamos colocando diante dele. Mas aí ele fala para Jó, Deus fala através de visões, fala através de sonhos, uma, duas vezes ou mais, só que muitas vezes o homem não está prestando atenção. Por que não está prestando atenção? Porque muitas vezes está distraído com muitas coisas. Às vezes está com o coração ansioso, inquieto, agitado com as preocupações do dia a dia, e o Senhor já respondeu, o Senhor já comunicou a sua vontade, mas o homem está despercebido. Então nós precisamos compreender quando Deus está falando. Precisamos compreender que Deus ele não é limitado, que ele não vai falar conosco sempre da mesma forma, que a cada nível que nós temos com ele, a cada fase, ou seja, a cada intimidade, a cada profundidade que nós temos no nosso relacionamento com ele, ele vai se revelando de uma forma, eu digo assim, mais imperceptível, sabe? Às vezes quando a pessoa ela não compreende uma linguagem natural, uma linguagem de sinais, o Senhor ele vai falar de uma forma mais direta. Às vezes ele vai usar um profeta para revelar a sua vontade, às vezes ele vai usar a palavra. Geralmente ele usa pessoas para falar, quando nós não estamos compreendendo, ou usa pessoas para testificar, às vezes ele está usando aquela pessoa ali para confirmar o que ele já te falou. Então nós precisamos compreender que às vezes o que acontece é que precisamos ter sensibilidade espiritual, pedir ao Senhor para que Ele abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos compreender o que Ele está falando. Porque senão nós vamos contender, muitas vezes nós iremos falar coisas que na verdade o Senhor está ali só observando que Ele já falou, mas que nós não atentamos para aquilo. E por não atentarmos nós podemos ser prejudicados em alguma coisa. Às vezes o Senhor está avisando de um perigo, às vezes o Senhor está sinalizando de algo que está para acontecer, só que as distrações, como eu já falei, as inquietações, muitas vezes, como Marta estava muito inquieta, querendo dar o melhor no seu serviço, mas o Senhor estava querendo que ela parasse, ela descansasse naquele momento para ouvir a palavra. Então, a ansiedade, a inquietação, os problemas, eles tendem a impedir, sabe? Tipo assim, cria-se uma barreira. Quando o homem está muito ansioso, quando o homem está muito preocupado, ele não consegue atentar. Às vezes a situação está clara ali na frente. Às vezes a resposta já está ali, só que por ele estar tão preocupado, tão agitado com o dia a dia, preocupado com a situação em si, ele não consegue compreender que Deus já deu a resposta, Deus já deu a solução, Deus já deu a direção. Então precisamos ter essa sensibilidade, porque se nós não tivermos sensibilidade espiritual, o Senhor vai fazer que nem Balaão, que ele teve que usar uma jumenta para falar, ao ponto de um homem ter que ser repreendido por um animal, é sinal que ele estava realmente totalmente fora da vontade do Senhor, totalmente com o coração endurecido, totalmente cego espiritualmente, digamos assim. Então precisamos compreender que o que nos faz ter sensibilidade para compreender o momento que Deus está falando, a forma como Ele está falando, o que Ele está falando, vai ser justamente o relacionamento.
Quando se tem intimidade com alguém, você não precisa falar muito. Você só expressar, só no olhar, né? Só um gesto que você faz, a pessoa já percebe que você está se agradando ou não. Então, com Deus é a mesma coisa. Quanto mais intimidade, quanto mais nós descemos, né, em oração, na leitura da palavra, naquilo que a gente sabe que nos aproxima do Senhor, mais o Senhor se revela, mais o Senhor vai manifestando a vontade dele para nossas vidas. Às vezes tem pessoas que questionam até porque Deus está em silêncio, e muitas vezes o Senhor está em silêncio justamente porque você está falando demais, você está conversando muito, está murmurando muito, ao invés de falar de uma forma que vai te favorecer, que no caso que é a oração, está falando o contrário, está falando, murmurando, na verdade, reclamando de coisas que estão acontecendo, e isso também impede o Senhor de falar. Por que impede? Porque quando nós falamos demais, o Senhor se cala. Porque Ele é ordeiro, Ele não vai ficar falando com o homem falando, Ele falando. Porque quando Ele revela a vontade dEle para a nossa vida, nós precisamos compreender, nós precisamos aplicar. E muitas vezes o homem está questionando demais, então ele se cala. Até nós pararmos para entender que ele está em silêncio. Aí tem gente que fala, parece que Deus não fala comigo. Porque Deus fala com todo mundo. Às vezes vai para um culto, fica ali esperando Deus usar o homem para falar, Deus usar a palavra para falar. Ele fala sim através dos profetas, ele fala através da palavra também, que é a forma que ele nos garante que nós não vamos ser enganados, é através da palavra. Usa os vasos dele para nos confirmar, para nos comunicar sim. Só que nós não podemos ficar somente achando que Deus só tem uma forma de falar conosco. Nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós limitamos o falar do Senhor, nós achamos que Deus vai falar somente daquela maneira. Muitas vezes o Senhor já respondeu, muitas vezes o Senhor já nos direcionou e nós estamos ainda aguardando o Senhor falar. Então entenda, compreenda. Muitas vezes sonhamos 2, 3 vezes o mesmo sonho, com símbolos diferentes, mas com um contexto diferente, na verdade, mas com símbolos parecidos, que está sinalizando que ele falou no primeiro sonho, você não compreendeu, falou no segundo, você não compreendeu, falou no terceiro, você não compreendeu. Aí às vezes ele muda a tática, daqui ela não está entendendo, não, eu vou falar de outra forma, para que depois ela comece a pegar, encaixar o sonho, uma revelação com a profecia. Aí depois eu venho na palavra, até que ela ou ele pare para entender que ali eu estou, na verdade, testificando, aquilo que eu já tinha mostrado, aquilo que eu já tinha falado, eu estou usando outras pessoas, outras formas para testificar. Então nós precisamos ter sensibilidade espiritual. Como eu costumo falar, a mãe, o pai, quando ele repreende uma criança, muitas vezes ele não precisa nem abrir a boca, somente no olhar, a criança entende. Se a criança entende, imagine um adulto. A criança entende quando a mãe não está se agradando, quando o pai não está se agradando de alguma coisa. Qualquer pessoa mais velha não está se agradando só no olhar, ou até quando está se agradando. Como é que um adulto não entende? Por que o adulto não está entendendo? Nós precisamos entender, tem alguma coisa errada. Por que eu não estou entendendo? Não é possível, já tem tanto tempo eu orando, Jesus não falou nada. Tem certeza que Jesus não falou nada? Às vezes a ansiedade do coração, Jesus disse, eu só vou falar quando ela descansar. Porque a inquietação é justamente a falta de confiança. Embora a gente às vezes não se atende para isso, mas a inquietação do homem gera uma falta de confiança. Porque quando você confia em algo, você descansa. Não é assim? Então, quando você está com o coração inquieto e colocar algo na mão do Senhor, você está às vezes dizendo para você que você não está acreditando no que Ele vai fazer. Às vezes Ele até já te falou, já te respondeu, mas a inquietação, a inquietação causa até também que muitas vezes o homem fica ali toda hora querendo uma prova, toda como Gideão, fazendo prova do Senhor. É natural que se faça a prova, para a gente ter certeza que é o Senhor que está falando. Mas muitas vezes quando o Senhor já te deu o checkmate, que é Ele que está falando, não precisa ficar pedindo mais prova, porque isso gera também uma certa desconfiança, como se Deus mentisse, como Deus viesse, Ele nos enganasse, na verdade. Então nós precisamos parar para compreender quando Deus está falando. Veja se Deus já não te respondeu, veja se Deus já não te direcionou, veja se Deus já não te deu
já te comunicou aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Peça ao Senhor sensibilidade espiritual, peça ao Senhor para descansar o seu coração, peça ao Senhor para que você venha parar para ouvi-lo, porque muitas vezes o Senhor já está falando há muito tempo, né, e você ainda está aguardando o Senhor falar, né? Então é essa palavra que eu deixo hoje para a nossa meditação. Que o Senhor Jesus te abençoe e até a próxima.